Meus amados irmãos, a paz do Senhor, vamos estudar hoje nossa 12ª lição da nossa revista de adulto, a nossa escola bíblica, né? Nós estamos estudando, a nossa revista começou estudando o livro, a vida, a história de Ruth, a Moabita, e também a história de Esté, a judia que se tornou rainha. Hoje, nossa 12ª lição, já estudando o livro de Ruth, ou de Esté, nós vimos na nossa 11ª lição, quando Amã foi até o rei para pedir que enforcasse Mardoqueu, ele acabou tendo que andar pela cidade puxando o cavalo que Mardoqueu estava montado e apregoar. Assim se fará ao homem cujo rei deseja honrar. Hoje, nossa 12ª lição, ela vai falar quando a rainha Esté, né, comunica, diz ao rei qual era a sua petição, qual era o seu desejo, culminando com a morte do inimigo dos judeus, de Amã. O título da nossa 12ª lição, o banquete de Esté, denúncia e livramento. Nosso texto áureo está em Provérbios, capítulo 21, versículo 1. Como ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Verdade prática, devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm. Há um Deus no céu, tá? Os objetivos da nossa lição, tá? Descrever o banquete preparado por Esté e a denúncia proferida por ela, remontar o contexto que desdobra a fúria do rei contra a injustiça, refletir a respeito do grande livramento providenciado por Deus. Na nossa 11ª lição, nossa lição anterior, nós vimos como Deus agiu para alterar o cenário ali em Susã, né? Mardoqueu, ele foi honrado pelo rei, e Amã, que queria Mardoqueu enforcado, foi humilhado quando ele teve que andar pela cidade puxando o cavalo, onde Mardoqueu estava montado, Mardoqueu com a roupa do rei, uma roupa real, montado no cavalo que o rei costumava montar, e usando a coroa real. Amã pensava que o rei iria honrá-lo, mas na verdade o rei queria honrar Mardoqueu. Por quê? Pelo livramento, pelo plano que Mardoqueu descobriu, está lá no capítulo 2, quando 2 servos do rei, Bigtã e Teres, estavam tramando a morte de Assuero. Mardoqueu descobre esse plano, esse complô, avisa a Esté, e Esté comunica ao rei em nome de Mardoqueu. Só que nada havia sido feito para honrar Mardoqueu, para recompensar Mardoqueu por ele ter descoberto esse plano. Aproximadamente 5 anos depois, né, Deus agindo na história, né? Então Mardoqueu não foi beneficiado na época quando ele descobriu esse plano, mas no tempo oportuno Deus fez com que o judeu Mardoqueu fosse lembrado, e que o rei o compensou justamente, né, usando o próprio conselho de Amã, o agagita, que queria enforcar Mardoqueu, tá? As condições agora eram outras. Até a mulher e os amigos de Amã já pronunciavam a sua derrota, né? Então tudo seria resolvido agora no segundo banquete de Esté, em que ela revela o plano, a trama de Amã para exterminar os judeus. Nosso texto bíblico está no capítulo 7 do livro de Esté, versículo do 1 ao 10. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esté, disse também o rei a Esté no segundo dia do banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esté? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará.
Então respondeu a rainha Esté e disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-se-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esté: Quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esté: O homem, o opressor e o inimigo, este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar à rainha Esté pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha se caído prostrado sobre o leito em que estava Esté. Então disse o rei: Porventura quererias ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram a mão o rosto. Então disse Arbona, um dos eunucos que servia diante do rei: Eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, já está junto à porta de Amã. Então disse o rei: Enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na sua forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Uma ocasião que Esté revela qual era a sua petição, qual era o seu requerimento, né? Então, Amã odiava os judeus, né? Quando ele subiu ao posto de primeiro-ministro da Pérsia, era ordem do rei que todos se prostrassem diante dele. Só que Mardoqueu não se prostrava. Mardoqueu é judeu. O judeu não se prostra a homem nenhum, a Deus nenhum, a não ser o seu Deus. Então, aqueles que andavam próximo ali de Mardoqueu perguntou a ele por que ele não se prostrava diante de Amã. E tanto insistir, Mardoqueu avisa, né? Diz, porque eu sou judeu. E judeu não adora a ninguém, não se prostra a ninguém, a não ser o seu único e verdadeiro Deus. O furor de Amã foi tanto contra os judeus que ele persuadiu o rei a assinar um decreto em que chegaria o dia que todos os judeus seriam exterminados, seriam mortos, seriam saqueados seus bens. Todos os judeus da província que viviam ali no reino do Império Medo-Persa. Tá? Então, quando Mardoqueu descobre esse plano, ele se humilha, se veste de pano de saco, joga cinza pela sua cabeça e manda avisar Esté para que Esté agisse, intervisse, porque o fim dos judeus estava determinado, porque se Esté não se manifestasse, intercedendo perante o rei, Deus daria livramento de outra forma, né? Mas o dia de extermínio dos judeus tinha sido decretado, o rei tinha assinado, foi persuadido por Amã, quando ele disse que existia um povo no reino, que não seguia as orientações do rei, que adorava seu próprio Deus e que não era uma boa influência para o reino, né? Então, o rei acabou assinando e decretando que este povo fosse exterminado, mas o rei não sabia até então que povo era este. A identidade de Esté, a rainha, ninguém sabia. Ela era judia. Quando ela é levada ao palácio, seu primo Mardoqueu, que criou, orientou que ela usasse um nome persa, que é Esté. O nome hebraico de Esté é Hadassah. Então ninguém sabia a identidade de Esté. Esté era judia. Tá? Então é neste cenário que Esté revela sua identidade e o plano maligno de Amã para exterminar ela e o seu povo. O primeiro tópico da nossa lição, o banquete e a denúncia. A instabilidade de Amã, o Agagita, o banquete do vinho
e a pergunta do rei: qual é a tua petição, tá? Então o dia terrível de Amã tinha chegado, né? O dia tinha chegado cedo. A gente viu na nossa lição passada, logo cedo ele saiu da sua casa determinado a conseguir do rei a ordem para enforcar Mardoqueu na forca que ele tinha feito próximo da sua casa, de mais de 20 metros de altura, né? Então, durante todo o dia, ele serviu de guia para o cavalo que transportou seu desafeto, ou seja, o judeu Mardoqueu, pelas ruas da cidade. Ele foi com uma intenção, né, aconselhou o rei, pensando que o rei iria honrar ele próprio, né, quando na verdade o rei iria honrar Mardoqueu. Então, em casa, enquanto ele ouvia uma sentença totalmente desfavorável, né, chegaram os servos do rei para levá-lo apressadamente ao segundo banquete que Esté estava preparando, ou seja, quando ele passa aquele dia ali puxando o cavalo pelas ruas da cidade, dizendo assim se faz o rei ao homem que o rei deseja honrar, né? No final do dia ele vai para casa frustrado, humilhado, e conta à sua esposa o que havia acontecido, né? Aí sua esposa diz, que nós vimos na nossa lição passada, né? Se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerá contra ele, antes certamente cairá perante ele. Este é capítulo 6, versículo 13. Então ele vai para casa frustrado, humilhado, decepcionado. Só que no outro dia, ou enquanto ele está ali, os servos do rei chegam e convidam, né, novamente para o banquete que Esther tinha preparado. É o chamado banquete do vinho, né, para o qual Esther convidou ele e o rei. Tá? O contexto, é bom a gente lembrar, né, chamado banquete do vinho, porque o contexto aqui é um reino pagão, é um reino persa, né? Assim como nos demais reinos pagãos de toda a história, o uso do vinho era muito comum, né, em banquetes. Na própria história do povo hebreu, o vinho está muito em evidência. Obviamente que existia o vinho fermentado e o vinho fresco ali, que não era fermentado. Na própria história a gente vê Deus orientando sobre relacionado aos vinhos, né? Que os sacerdotes eram proibidos de usar o vinho, né? Justamente para que não corrompesse o seu julgamento. O próprio, aquele que era separado para o nazireado, também deveria se abastecer do vinho, né? Porque o vinho ele acaba mudando, né? Quando o excesso do vinho acaba influenciando no julgamento. Então, aqueles que eram separados para Deus, para o sacerdócio, para o nazireado, eram proibidos de beber qualquer tipo de bebida que viesse trazer alguma mudança no seu julgamento. Tá? Então, o banquete está pronto. Esté convida novamente o rei, seu rei, e Amã, o primeiro-ministro da Pérsia. Então, tudo aquilo que aconteceu na noite anterior, no dia anterior, né, ainda estava ali ruminando na mente de Amã, mas ele é convidado novamente para o banquete, né? Então é um momento de honra novamente. Então ele vai a esse banquete, só que ele não esperava o que estava por vir, né? Está lá Esther, ele e o rei. Tá? Aí o rei pergunta novamente à rainha Esther: qual é a tua petição? Né? Durante o banquete, a Suíra estava mesmo determinada a saber o que é que estava inquietando a sua rainha, né, a fim de atendê-la. Né? O fato de Esther comparecer na sua presença, nós vimos na nossa 10ª lição, né, quando Esther comparece na presença do rei, correndo risco de morte, porque se o rei não estendesse o cetro, ela seria morta, né? Então, a causa dela tomar essa atitude era muito grave. Ninguém iria comparecer em nenhum lugar sem ser chamado se correr o risco de morte. Tá? Então, Esther arriscou a sua vida, então alguma coisa grave tinha acontecido. Entende? Então, o fato de Esther comparecer na sua presença
correndo risco de morte no primeiro banquete, ter mantido suspense quanto o que estava ali afligindo, deve ter despertado no rei, né? O que é de tão grave que a minha rainha quer me revelar, né? Porque ela correu o risco de perder a vida. Então, algo muito grave deve ter acontecido. E, novamente, ele faz a pergunta à sua rainha: qual é a tua petição? Qual é a tua petição, rainha Esther? Qual é o teu requerimento? Até metade do meu reino se te dará. Lá no capítulo 7, versículo 2. Tá? Então ela estava diante do rei e diante do seu algoz, do algoz dos judeus, né? E teria que ser firme na sua decisão. O rei tinha comparecido no banquete anterior, ela pediu que fosse no banquete seguinte, juntamente com Amã, onde ela revelaria qual era a sua petição. No tópico 2 da lição diz: a fúria do rei contra a injustiça, a revelação do plano ardiloso de Amã, quem fez isto, e a terrível reação do rei quando ele é informado sobre o plano, né, ardiloso de Amã. Então, Esther detalhou ao rei tudo o que havia acontecido. Revelou ao rei qual era a sua petição, qual era seu pedido, tá? O que ela queria era a preservação da sua vida e do seu povo, dos judeus. Porque ela diz para o rei: porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem-nos a perder. Está lá no capítulo 7, versículo 4. Então Esther fez ver ao rei o absurdo do plano que visava o extermínio de toda a raça judia, nada comparável a uma venda como escravo ou servos. Era extermínio, morte, né? O que não era incomum na época, a questão de escravos, né, de servos. Era uma prática muito comum, mas a ideia não era vender como servo, como escravo. Era matar, exterminar totalmente os judeus do Império Medo-Persa. Aí Esther diz: se fosse isso, né, se nos vendessem como escravos, tudo bem. Eu não incomodaria o rei, mas eles querem nos exterminar, né? Se fosse isso, Esther disse que não incomodaria o rei, mas a ideia era exterminar, matar todos os judeus que viviam ali entre a capital e as 127 províncias ali do Império Medo-Persa. Aí o rei, quando ele tem conhecimento, quando Esther revela, ele se enfurece. Quem foi que fez isso? Quem é que está fazendo isso, né? Então a pergunta de Assuero poderia até parecer estranha, porque ele havia assinado o decreto, né, de extermínio do povo, só que Amã não revelou que povo era esse. Quando ele diz que existia um povo no reino, né, que não seguia os costumes dos persas, dos medos, que seguia seu próprio Deus, e que poderia ser uma influência, né, para o reino. O rei decreta o extermínio desse povo sem saber quem é. Então, muitas vezes, toma-se atitudes sem analisar os fatos, sem ponderar, e as tragédias acontecem por causa disso. O rei foi, né, falho, muito falho, quando ele assinou um decreto sem saber. Ele deu autoridade a alguém e essa autoridade subiu no coração desta pessoa. Essa pessoa achou que ele era o dono da verdade, que ele poderia mandar e desmandar, e persuadiu o rei a exterminar um povo. E o rei não se atentou que povo é esse. Então, quando o rei assina o banquete, assina o decreto, ele vai a beber, justamente com Amã, né? Vão beber, vão conversar, vão jogar a conversa fora, enquanto um povo, né, está sendo decretado ali que esse povo seja dizimado. Tá? Então o rei faz a pergunta: quem fez isso, né? Então a surpresa deve ter sido o fato dele saber que tratava de um povo, quando ele sabe que se tratava do povo da rainha,
né? Já que até então Assuero não sabia que sua rainha era judia. Novamente, quando Esther é levada ao palácio, seu primo, que havia lhe criado, Mordecai, orienta que ela usa um nome persa, ou seja, Esther. Mardoqueu conhecia, né, os bastidores do poder do palácio, né? Ele próprio descobriu a trama para exterminar o rei, para matar o rei. Então, Esther estava num ninho de cobra. Então, para proteger sua prima, né, que ele criou como uma filha, ele orientou que ela usasse o nome persa, que ela não revelasse sua identidade. Esther, como uma jovem obediente, obedeceu em tudo a orientação de Mardoqueu, mas agora era a hora dela revelar de que cidadania ela era, de que povo ela pertencia. E ela era judia. Logo, o decreto era para extermínio de todos os judeus. Logo, a rainha também estava incluída, tá? Então, a surpresa deve ser o fato de saber que se tratava do povo da rainha, né? Então, a rainha e o povo dela estavam determinados a serem, estavam condenados ao extermínio, né? No dia chamado dia de Adar, tá? Então, era o resultado do excesso de poder, de autoridade que o rei tinha delegado ao primeiro-ministro da Pérsia, a Amã, tá? Então, cuidado, a gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente fala, com a gente diz, que a gente faz, sem poderar, sem ouvir os dois lados, né? Então, a gente precisa ter cuidado. Só que tem um problema aqui, né? Amã, ele mexeu com a rainha, com o povo da rainha, né? E o rei amava a sua rainha, tá? Então, o plano de Amã foi longe demais. A forca que ele havia preparado para Mardoqueu servia para ele também, né? Então, é provável que a consciência do rei, né, ele tenha sido ativada quando ele entendeu o tamanho da injustiça que ele tinha feito, né, aos judeus, o povo da rainha. E ele conhecia o próprio Mardoqueu. É quando ele pergunta o que se fez a Mardoqueu, ao judeu Mardoqueu, por ele ter descoberto o plano de Bigtã de Teres, que queria me assassinar. Então, Mardoqueu era conhecido do rei, né? Só que Amã foi tão ardiloso, estratégico, que ele não revelou qual era o povo, que ele persuadiu o rei a autorizar o extermínio desse povo, tá? Então, ele foi ardiloso, tá? Então, com toda firmeza, Esther responde ao rei, né, que o homem, a pessoa que havia feito esse trama para exterminar os judeus, era Amã. Olha que cena, né? Olha que cena. Esther respondeu ao rei, cara a cara com Amã. O homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Está só no banquete a rainha, o rei e Amã. Aí o rei pergunta, qual é a tua petição, minha rainha? Qual é teu requerimento? Que até metade do meu reino se te dará. Me diz o que é que tanto te incomoda. Aí Esther revela, né? Estamos sendo vendidos, né? Eu e meu povo, para nos destruir, para nos matar e para nos lançarem. Totalmente nos exterminarem. E o rei pergunta, quem foi que fez isso? É este mau Amã, foi este mau Amã. Então Assuero ficou tão furioso, né? Tão fora de si, que se levantou ali do banquete e foi para o jardim ali fora de si, transtornado com esta atitude do seu primeiro-ministro. Entende? A essa altura, Amã já estava apavorado. Seu fim estava determinado, né? Quando ele caiu em si, ele não sabia também que Esther é judia, né? Então, a reação que teve foi se lançar sobre o assento de Esther. Aí outro erro dele, que era terminantemente proibido, né, que se
se aproximasse, ainda mais sentasse, lançar e tocar ali na rainha, né? Então ele se lança sobre o assento de Esther, rogando misericórdia pela sua vida, quando ele descobre o mal que ele tinha feito, né? Esther é judia, tá? Então a situação ficou ainda pior. O rei voltou do jardim, já estava enfurecido, né? Quando ele descobre que o plano era para exterminar a sua rainha, o povo da sua rainha, a sua amada rainha, tá? Então quando ele volta do jardim, que ele vê Amã prostrado sobre o divã ali da rainha, o rei acabou tendo uma interpretação também equivocada da cena, né? Quando Amã estaria querendo, né? Na atitude, na interpretação do rei, Amã estaria querendo desonrar a rainha diante do próprio rei, né? E aí ele diz: será que ele queria forçar a minha rainha perante mim nesta casa? Então o rei acabou tendo a interpretação também ali equivocada, né? Porque se Amã, o plano era que todos os judeus fossem exterminados, não seria apenas a morte, né? Coisas terríveis iria acontecer com os judeus, com as mulheres. A gente sabe a natureza desgraçada de um homem sem Deus, né? Então, se um povo está decretado, determinado o extermínio desse povo, os seus conquistadores, os seus algozes, iriam praticar verdadeiras atrocidades, né? Então, quando o rei vê Amã prostrado ali, né, no divã, da rainha está sentada, aí o rei ficou mais fora de si e será que ele queria forçar a minha rainha na minha presença, nesta casa, né? Então, o fim de Amã estava determinado. O terceiro tópico da nossa lição, o grande livramento, a história da forca chegou ao palácio, né? E os ventos mudaram, tá? Então a reação física e verbal de Assuero, do rei, levou seu servo, né, que estava ali, né, quando viu toda aquela cena, a entender que a morte de Amã já estava decretada, né? A atitude da raiva do rei, de furor do rei, quando ele descobre todo esse plano maligno de Amã, né? Todos entenderam ali que o fim de Amã estava determinado. Então, depois que o rei recobrou seu furor, né, redobrou seu furor por vê-lo deitado junto à rainha, né, seus servos cobriram o rosto de Amã, né. A história da forca, preparada no dia anterior, já havia chegado ao palácio. Todos já sabiam, né, que a forca era para o Mardoqueu, né, que a forca que Amã tinha preparado era para enforcar o judeu Mardoqueu, né. Aí um dos eunucos que estava ali presente na cena, chamado Arbona, ele diz para o rei que Amã tinha feito uma forca para Mardoqueu. Para Mardoqueu, o judeu que descobriu um plano para exterminar o rei, para assassinar o rei, né? Ele tinha feito um plano, uma forca, para exterminar aquele homem que tinha descobrido um plano para assassinar o rei e tinha feito com que o rei soubesse dessa situação, desse complô. Entende? Até aquele dia, à exceção de Mardoqueu, todos os servos de Assuero se inclinavam e se prostravam diante de Amã, né? Mas talvez ele não fosse tão querido assim na corte. Bastou uma oportunidade, né, para um dos oficiais do rei, no caso aqui Arbona, né, informar acerca da forca que Amã tinha preparado para Mardoqueu, tá? E a orientação do rei foi que Amã fosse enforcado na forca que ele mesmo preparou para Mardoqueu. Não apenas informou ao rei, no caso Arbona, né, que havia uma forca preparada para Amã, para Mardoqueu por Amã, mas foi sutil a dizer, né, quando Arbona diz para o rei: a fala aquele que falou bem de ti, ó rei, no plano de extermínio, né, de assassinato de Bigtã e Teres, que queriam te assassinar, aquele homem, no caso Mardoqueu, que descobriu o plano, Amã queria enforcar. Aí o rei
manda que Amã fosse enforcado na própria forca que ele tinha feito para Mardoqueu, tá? Então, a gente observa que a trama ardilosa ali de Amã se voltou contra ele. Então, cuidado, né? Porque a lei da semeadura não falha. A trama ardilosa e maligna se voltou contra ele quando o rei descobriu as verdadeiras intenções, né? Ele foi pendurado na forca que havia construído para outra pessoa. Então, cuidado, a lei da semeadura não falha. Em Provérbios, capítulo 26, versículo 27, diz: nos ensina que uma pessoa, se uma pessoa fizer uma armadilha para a outra, ela pode, cuidado, que ela própria pode cair na armadilha que ela fez, tá? Então, o que aconteceu com Amã demonstra os terríveis resultados na vida de alguém que arma ciladas, laços para outro. A pessoa pode cair em seus próprios laços, em suas próprias armadilhas. Amã deu lugar ao ódio, planejou de forma implacável e cruel a morte de Mardoqueu e de todos os judeus do reino da Pérsia e acabou sendo enforcado na própria forca, né, que ele preparou para Mardoqueu. Então, cuidado que a lei da semeadura ela não falha, não falha. Aquilo que semeia se colhe. Os olhos de Deus estão atentos. Deus honra aquele que honra ao Senhor, tá? Então, Mardoqueu foi salvo da forca e o seu inimigo, que queria o seu fim, acabou sendo enforcado no laço, na armadilha que ele criou para o seu desafeto. Por que isso? Porque Mardoqueu seguiu aquilo que a lei do seu Deus diz: adorará somente ao Senhor. Nós vimos, né, em lições anteriores que Misael, Ananias e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados na fornalha de fogo por não prostrar-se à imagem que Nabucodonosor tinha feito. Daniel foi lançado na cova dos leões por não deixar de adorar o seu Deus, para não adorar rei nenhum, imagem nenhuma. Então, Deus honra aqueles que honram ao Senhor. É uma lição muito importante para mim e para você. Pensemos nisso. Deus abençoe.